4. Por desobediência, foi barrada na portaria de casa. 5. Agora a gata tem de viver junto da gataria sem as mordomias dos donos. Bom, esse é o primeiro nível de leitura. É o nível onde detectamos os elementos mais concretos, mais superficiais. Mas é aí que a maioria das pessoas que não tem o hábito da interpretatividade, o hábito de interpretar texto e de conhecer a fundo outros níveis de leitura, ficam presos aí. Então, esse nível mais concreto é o que faz a maioria até dos alunos de ensino fundamental trabalharem nessa questão e não conseguirem depreender aí uma evolução mais complexa de leitura. Tá? Então, no segundo nível, podemos organizar esses dados concretos num plano mais abstrato. Bom, é aí que é o objetivo da nossa aula. Nossa aula é tentar sair dessa ingenuidade da primeira leitura, desse primeiro nível superficial, e passar para os níveis mais avançados, mais profundos, mais abstratos. Tá? Eis aí os elementos do segundo nível. 1. Um dos personagens do texto, que é a gata, dá mostras de que vive num regime carcerário, que seria o apartamento, e que é manipulada, bons tratos, ordens, por tentação, por outros personagens. Personagens são esses, os donos. Então, os donos, eles manipulam a gata, com toda aquela mordomia, conforto, bons tratos. E isso seria aqui uma forma de manipulação, por tentação. Então, existem vários tipos de manipulações. O livro que eu vou mencionar abaixo, ele cita 4 tipos de manipulação. Dentre elas, o texto aí trabalha com dois tipos de manipulação. O primeiro aí que vocês viram foi por tentação. A dona, se você não sair de casa, os donos dizem assim, se você não sair de casa, você vai ter o do bom e do melhor. Isso é uma manipulação. Segundo momento, outros personagens, os gatos, agem como fio condutor de um espaço aberto e livre de atitudes imperativas, sem ordens, manipulando a gata por meio da sedução. Vão cantando. Então aí um outro tipo de manipulação, por qual sofre a gata. O primeiro momento, a tentação por parte dos donos. O segundo momento, a sedução por parte da cantoria dos gatos. Tá? Então, quando ela diz assim, é duro ficar na sua, é o momento em que ela percebe que havia sido manipulada, e que não gostava, não se sentia bem nesse primeiro regime, e começa a ver, por causa de outros personagens, um outro regime de vida aí. 3. A personagem da gata tem consciência de que é dominada. Esse aí é o terceiro momento, quando ela diz, mas é duro ficar na sua. Então ela quer, ela pode e ela sabe, embora não deva, se libertar desse regime de cárcere sob pena de perder as mordomias dos seus donos. Então, se ela não quebrar esse contrato com os donos, ela tem tudo, do bom e do melhor. Só que ela tem consciência que esse tudo, que esse bom e melhor não deixa de ser uma forma de dominação. A partir do momento que ela consegue ver outros elementos, outras formas de vida, ela consegue perceber que estava sendo dominada. 4. No nível do fingimento, a gata tenta voltar para casa como se nada houvesse ocorrido. Tenta não parecer gata de rua, mas seus segredos ou sua mentira são desmascarados. Perde aquele reconhecimento de bom gato e se depara com a pena, ou sanção, fui barrada na portaria por infringir a lei dos donos. Então, esse quarto momento aí do texto é o nível do fingimento da gata. Então, ela começa a achar, ela até o primeiro momento do texto, ela é fiel aos donos, mas ela quebra esse regime de fidelidade e depois ela quer voltar
como se ela fosse ainda fiel, como se ela fosse a gata do apartamento, a boa gata. Mas os donos desmascaram a gata e ela daí, a partir do momento que ela é desmascarada, ela deixa de ser essa gata boazinha e passa a viver no mundo da gataria, porém em posse da liberdade. Bom, a gente ainda tem o terceiro nível, que podemos imaginar uma leitura ainda mais abstrata que resume todo o texto. Então, não só nesse texto narrativo, mas em todos os outros que vocês puderem fazer esse tipo de interpretação, vocês vão perceber esses pares semânticos opostos, né? Então, você suga o texto, né? E isso é o quê? É elevar o texto a um nível bem mais profundo, onde você tira de todo o texto dois pares opostos, né? Ou seja, liberdade versus dominação, ou exploração, ou opressão, né? Então, há um percurso no texto pelo qual a personagem gata passa, né, que vai da dominação negativa à liberdade positiva. Por que isso? Porque isso é um valor que a gente chama de axiológico, mas é um valor que interpretativamente se investe no sujeito do percurso narrativo. Então, o sujeito ali é a gata, e ela tem o primeiro, segundo, terceiro momento, né? Então, ela vai adquirindo ali, dentro desses espaços, valores positivos e negativos daquele espaço, daqueles contextos ali. Então, o primeiro momento é o momento em que ela apresenta a dominação pelos donos, né? E essa dominação é positiva ou negativa? É negativa, ela não gosta, mas é duro ficar na sua. Ela não gosta desse regime de dominação, né? Ninguém gosta. A gata não seria diferente. Então, a gente colocou como disforia, que é um valor investido no sujeito ou nos objetos pelo qual o sujeito toma posse. Então, a partir do momento em que a gata está em posse da dominação, é uma dominação disfórica. Segundo momento é a não dominação, né? Um momento de reflexão, de percepção de que vinha sendo alienada, né? Então, ela ainda não está em posse do contrário dessa dominação, ela ainda não sai em busca, né, da convivência dos gatos, mas ela tem reflexão, ela tem consciência de que estava num regime de dominação. Então, ela se priva dessa dominação, né? Ela foge, né, espera da noite e sai com os gatos. E no terceiro momento, aí sim, ela afirma essa liberdade, esse oposto da dominação, né, que a gente chama de eufórico. Eufórico é o quê? Porque a liberdade é apresentada de forma positiva ou negativa? Forma positiva, né? Mas a gata, ela queria, na verdade, ela queria, depois que ela fugiu, ela queria voltar para esse regime de dominação. Por quê? Por causa das mordomias que esse regime lhe proporcionava. Mas ela foi desmascarada. Mas como ela fez isso? Por meio do fingimento. Então, o fingimento era um objeto em que a gata se sentiu no dever de usar, mas que, na verdade, não foi conforme estava no contrato estabelecido com seus donos. Tá? Então, a primeiro momento, a gata afirma a dominação. Segundo momento, ela nega essa dominação. E no terceiro momento, ela afirma o contrário da dominação, que é a liberdade. Então, esse texto aí, ele trabalha com a questão da liberdade e da opressão. Tá? História de uma Gata tem, portanto, como conteúdo mínimo fundamental a negação da dominação ou da exploração sentida como negativa e a afirmação da liberdade eufórica, sentida como positiva. Em outra questão, a História de uma Gata utiliza-se recursos discursivos variados para fabricar a ilusão de verdade. Projeta-se um narrador em eu, né, e obtém-se um efeito de subjetividade, ou seja, a partir do momento que você escreve um texto em primeira pessoa, você está colocando ali todo o seu sentimento, a sua visão pessoal. Por isso que a gente diz que é subjetividade. Qual o exemplo de objetividade? O contrário, seriam os textos jornalísticos, que são imparciais. Eles não projetam ali
valores pessoais, né? Opiniões pessoais, desejos pessoais. Texto subjetivo não. Indetermina-se o sujeito da primeira manipulação, me alimentaram, me diziam, e cria-se o efeito de generalização, delega-se a palavra aos manipuladores, aos donos e gatos de rua, e chega-se à ilusão de realidade. Então a gente acredita no texto da gata, por quê? Porque esse texto ele delega, né, ele delega a palavra aos manipuladores e deixa a gata em segundo plano como vítima, né? Então você cria essa ilusão de realidade. Então esse é o primeiro ponto particular do texto, né? E essa ilusão de verdade também é conhecida como um termo mais apropriado, que a gente chama de verossimilhança, que é o parecer verdadeiro, né? O texto ele não precisa ser exatamente verdade, aquilo que aconteceu é verdade, não, ele pode ser verossímil, né? Ele pode usar da verossimilhança, ou seja, parecer verdadeiro, ou seja, criar essa ilusão de realidade, de verdade. No terceiro exame, desenrolam-se várias leituras temáticas, né? Isso porque, no nível do discurso, as oposições fundamentais assumidas como valores narrativos desenvolvem-se sob a forma de temas e, em muitos textos, concretizam-se por meio de figuras. Então, essa já é uma visão universal do texto. A gente sai do particular e parte para o geral, né? E quando a gente parte para o geral, a gente pode olhar o texto sobre outras perspectivas, outras temáticas. Então, a gente pode trabalhar aí com o tema da domesticidade, da dominação e exploração do animal doméstico, né? Tema da sexualidade da mulher objeto, ou de exploração da mulher comprada para o prazer. Pode trabalhar também nesse texto o tema da passagem da adolescência à idade adulta, ou da opressão da família sobre as crianças ou jovens, tema socioeconômico da marginalização da boemia. Bom, eu ficarei por aqui porque o tempo já avançou. Essa videoaula é baseada nos livros Teoria da Semiótica do Texto e Para Entender o Texto. Só pesquisar aí na internet, quem quiser adquirir esses livros vão ter aí um ganho maior sobre essa videoaula.